Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial de Maracatu, Maracatu, a Indomada. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. A Indomada foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, com um total de 203 capítulos. A trama estreou exatamente no dia 17 de fevereiro de 1997, completando hoje 25 anos de sua estreia. E nessas bodas de prata, com direção geral de Marcos Paulo, a gente vai relembrar a Indomada. Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história e depois a gente vai saber mais sobre os bastidores e suas curiosidades. Helena Adriana Esteves retornou à cidade de Greenville, de onde saiu para estudar na Europa, para tomar posse da fortuna da família Mendonça e Albuquerque, que seu tio Pedro Afonso perdeu no jogo para o forasteiro Teobaldo Faruque, José Maier. Este fora apaixonado por sua mãe, Eulália, também vivida por Adriana Esteves, que teve um romance proibido pela família com o humilde Zé Leandro Carlos Alberto Richelli. Desse amor nasceu a própria Helena. Porém, Eulália e Zé Leandro morreram e Teobaldo prometeu a fortuna dos Mendonça e Albuquerque a Helena quando ela atingisse a maioridade e retornasse ao Brasil. De volta a Greenville, Helena terá de enfrentar as armações de sua tia, a ambiciosa Maria Altiva, vivida por Eva Vilma, mulher de Pedro Afonso, Cláudio Marzo, que nunca perdoou Teobaldo por ter se apossado dos bens da família e tê-los passado à sobrinha. Altiva encontra no deputado Pitágoras, Ari Fontoura, um político corrupto, o parceiro ideal para seus golpes. Em nome da moral e dos bons costumes, ela implica ainda com a alegre Zenilda, Renata Sorrá e suas meninas, mas nem desconfia que Pedro Afonso é frequentador assíduo da casa de campo, o bordel de Zenilda. Localizada no Nordeste brasileiro, Greenville foi colonizada por ingleses e mantém as tradições e costumes desse povo. O prefeito Ipiranga Pitiguari, feito por Paulo Betti, é louco por obras e sofre nas mãos da mulher Scarlett, Luísa Tomé, sempre muito fogosa, e da juíza Mirandinha, Beth Faria, sua maior inimiga. Por isso, ele não quer nem saber do romance entre sua filha Caroline, Nívia Stelman, e Felipe Matheus Rocha, filho da juíza. Mirandinha é uma viúva de pulso firme que acaba se rendendo ao amor de seu secretário Egídio Licurgo Espínola, mais novo que ela. Porém, a atenção maior dos moradores de Greenville se volta para a guerra declarada entre Altiva e Helena, ainda mais acirrada quando Teobaldo Faruque se apaixona pela moça, incrivelmente parecida com sua falecida mãe, que ele amara na juventude. Essas, então, são apenas algumas histórias daquele universo rocambolesco e fantástico de Aguinaldo Silva, né? Ele voltava ali depois de alguns anos à sua trama de cidadezinha, colocando vários elementos já bem conhecidos do público em suas novelas e conquistou o país mais uma vez lá naqueles idos de 1997, exatamente há 25 anos atrás. E agora a gente vai saber um pouquinho mais dos bastidores de A Indomada e suas curiosidades. Como já dito, então, A Indomada foi outro sucesso onde costumam transitar os personagens fantásticos de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares. A exemplo de Tieta, de 89, Pedra sobre Pedra, de 1992 e Fera Ferida, de 1993. A trama de A Indomada se passava na fictícia cidadezinha de Greenville, em algum lugar do Nordeste brasileiro, onde os moradores davam muito valor às tradições britânicas. Na verdade, foi uma espirituosa crítica à americanização mundial. A novela é lembrada pelo linguajar dos personagens. Falavam português misturado ao inglês com sotaque nordestino. Frases como o what e stop
e Oh Shit My God, o bordão da vilã Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque, se popularizaram. Grandes interpretações de Eva Vilma e Ari Fontoura, que viveram a ardilosa Maria Altiva e Pitágoras Mackenzie, premiados com o troféu imprensa de melhor atriz e melhor ator de 1997. Também foram eleitos os melhores do ano pela APCA, enquanto Ana Lúcia Torre, que vivia Cleonice, esposa traída e enganada do sem vergonha do Pitágoras, ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante. Os autores mais uma vez usaram o realismo fantástico como ingrediente para desenvolver suas tramas. Situações como a do delegado Motinha, vivido por José de Abreu, que caiu em um buraco e foi parar no Japão, ou a história de Emanuel, que se transformou em um anjo, e ainda de Altiva, que ao final vira fumaça após morrer incinerada pelo fogo, jurando vingança a seus desafetos. Foram exemplos de recursos de narrativa empregados para conquistar os telespectadores. Como em Tieta, que havia a figura da misteriosa mulher de branco que atacava os homens em noites de lua cheia, a Indomada teve o Cadeirudo, assim chamado pela sua silhueta estranha e o andar peculiar, que saía em noites de lua cheia justamente para atacar as mulheres de Greenville. A identidade do Cadeirudo foi revelada no último capítulo e, para surpresa geral, era uma mulher, Lourdes Maria, uma beata ferrenha, interpretada pela atriz Sônia de Paula. Lima Duarte fez uma participação especial em A Indomada, revivendo seu personagem Murilo Pontes, de Pedra sobre Pedra, que vinha a Greenville para uma partida de pôquer na casa de campo, o bordel local, de propriedade justamente de quem? Da Zenilda, vivida pela Renata Sorrah, que vivia o grande desafeto do Lima Duarte em Pedra sobre Pedra, como a Pilar Batista. Eu lembro que teve até uma cena onde os dois se encontram na novela e falam: impressão de que eu te conheço de algum lugar, você não me é estranho. E aquilo remeteu imediatamente, né, a Pedra sobre Pedra. E foi, assim, um crossover delicioso. Aliás, os crossovers nas tramas do Agnaldo Silva são sempre muito legais, né? Além desse, ainda teve um outro com o personagem de Ari Fontoura em A Indomada, só que numa outra novela. O deputado Pitágoras voltou à cena posteriormente em Porto dos Milagres, de 2001. E a princípio o ator faria apenas uma participação especial, mas a recepção do público foi tão grande que Pitágoras ficou na história até o final. A cidade cenográfica de Greenville ocupava uma área de 35 metros quadrados no Projac e apresentava fachadas vitorianas com casas nordestinas, exibindo a mistura cultural presente na novela. Os cenários de estúdio também demonstravam uma harmoniosa convivência dos costumes britânicos e nordestinos. A caracterização dos atores seguiu a linha adotada na cenografia. Os personagens usavam trajes ingleses em pleno Nordeste brasileiro. O figurino de Pitágoras, por exemplo, foi criado tendo como referência o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, enquanto do delegado Motinha foi inspirado no detetive Sherlock Holmes, personagem do romancista Conan Doyle. Outro personagem que se vestia como um autêntico inglês era Richard, feito pelo Flávio Galvão, proprietário do British Club. Já a Maria Altiva, a grande vilã da história, usava casaco de pele em pleno verão. Sobre o palavreado de sua personagem altiva, Eva Vilma comentou em sua biografia Eva Vilma, Arte e Vida, abre aspas. Agnaldo criou, na minha personagem, a expressão "Oh, shit, my God!". Altiva era uma vilã plena de humor crítico. Entre as expressões geniais que Agnaldo criou para ela, inclui uma colaboração de uma amiga pernambucana. Thank you very much, viu, bichinho? Nessa mistura entre o regionalismo pernambucano, o anglicismo e o americanismo, residia o melhor do humor crítico do autor. Colaborei também com o well, bem arrastado e esganiçado, que seria o nosso bem, e com uma expressão inglesa antiga de despedida de tchauzinho, que é triutilu. Fecha aspas. Ainda sobre o sucesso de sua personagem, Eva completou, abre aspas. Foi um trabalho estimulante. Tive condições de analisar um pouco a razão do fascínio que personagens vilãs podem exercer no público. Tanto a Raquel de Mulheres de Areia, da TV Tupi de 73, quanto a Altiva, eram pessoas extremamente conflituosas, de inteligência apurada e muito senso de humor.
Fecha aspas. Questionado sobre como avalia quais personagens devem crescer ou sumir de suas tramas, Agnaldo Silva revelou ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia do Projeto Memória Globo, citando um exemplo em A Indomada, o seguinte, abre aspas. A Zenilda, vivida pela Renata Sorrá, tinha um caso secreto com Vieira, personagem da Catarina Abdala. Desde o começo, eu senti que não estava funcionando. Quando eu saía à rua, via que as pessoas não gostavam daquilo. Tranquilamente fui jogando a Renata para cima do Cláudio Marzo, que interpretava o Pedro Afonso, e o público adorou. É loucura insistir. Fecha aspas. A ação de merchandising social em torno da jovem personagem Grampola, feita por Carla Muga, que encontrou uma alternativa à prostituição, obteve o reconhecimento formal da campanha nacional pelo fim da exploração, da violência e do turismo sexual de crianças e adolescentes. A Indomada foi a primeira novela na Globo dos atores Licurgo Spínola, Rodrigo Faro e Matheus Rocha, e das atrizes Amélia Bittencourt e Nívia Stelman, que anteriormente já havia feito pequenas participações, inclusive em uma temporada de Malhação. Essa foi a última novela a ter sua trilha sonora lançada em LP, e apenas o volume 1, com Adriana Esteves na capa. Em 2017, a Globo Marcas lançou em edição especial e limitada um LP com a trilha sonora da novela Os Dias Eram Assim. Antes de estrear como atriz, Maria Fernanda Cândido apareceu correndo na abertura de A Indomada. Com efeitos tridimensionais, seu corpo transformava-se em elementos da natureza: fogo, pedra e água, para vencer barreiras de ferro e concreto que surgiam em seu caminho, deixando para trás um rastro de canavial. A música tema era Maracatudo, de Sérgio Mendes. A ideia lembrava a abertura de uma outra novela, essa, Fogo sobre Terra, de Janete Claire, de 1974, que, aliás, já tem um especial aqui no canal sobre. Nessa abertura de uma novela que ainda era em preto e branco, uma moça corria enfrentando terra, fogo e água. Agnaldo Silva e Ricardo Linhares não gostaram da abertura de A Indomada, reclamando publicamente do trabalho desenvolvido por Hans Donner e sua equipe, mais precisamente da combinação entre o visual e a música, que foi somente instrumental nas 2 primeiras semanas. Sobre a abertura ao jornal O Globo, de 2 de março de 1997, Ricardo Linhares disse o seguinte, abre aspas, levei um susto. A abertura é fria, a novela é quente. O romance ou a comédia teriam sido os melhores caminhos, fecha aspas. A primeira alteração na abertura foi feita pelo diretor artístico Paulo Biratã, em parceria com a equipe de Máriozinho Rocha, que cuidava das trilhas sonoras das novelas. As vozes da versão original da música passaram a ser ouvidas. Ainda assim, os autores não ficaram satisfeitos. Agnaldo disse, abre aspas, pelo que ouvi, ninguém gostou. A abertura é ruim, não tem a ver com a novela. Esperava algo mais rural. Agora mudou um pouco, mas tão pouco que não adiantou. Fecha aspas. Hans Donner, por sua vez, defendeu a sua obra, dizendo, abre aspas, acho que nossa equipe conseguiu resumir a ideia da sinopse. Mostrar a protagonista como uma mulher ligada à natureza, que precisa ultrapassar vários obstáculos, mas que é tão forte que nada detém. Aliás, não acho que a abertura seja fria. Além de uma mulher, usamos fogo, água e plantas de verdade, conjugados com os recursos da tecnologia. Fecha aspas. Na reapresentação do Vale a Pena Ver de Novo, entre os anos de 1999 e 2000, a Globo preferiu não arriscar, e a abertura continuou a mesma, mas com outra canção. Dessa vez, unicamente, que já era tema da protagonista Lúcia Helena, vivida pela Adriana Esteves, na voz de Débora Blando. A novela também foi reprisada no Viva entre os anos de 2018 e 2019 e também foi disponibilizada no Globoplay em 31 de agosto de 2020. Não confundir A Indomada com a novela A Indomável, de Ivani Ribeiro, exibida pela TV Excelsior em 1965. Uma novela não tem absolutamente nada a ver com a outra. E este foi o vídeo de hoje, relembrando e comemorando os 25 anos da estreia de A Indomada, esse grande sucesso de Agnaldo Silva, que tem aí uma legião de fãs. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha com quem gosta do tema, teledramaturgia. Me segue nas redes sociais, comenta bastante aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante aqui pra gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!